obrigado aí por vocês comparecerem. Nós pedimos aí para convidar toda a imprensa, até porque é a continuidade do que nós manifestamos ontem, onde eu publiquei um vídeo falando sobre um pouco sobre a situação que está, a situação financeira do município, que nós, infelizmente, nós não conseguimos identificar isso no período de transição, porque foi muito tumultuado. Eu acho que vocês acompanharam, tivemos dificuldade, porém, no mês de dezembro, quando mesmo tardiamente eles começaram, foram colocadas algumas informações de secretarias. A única secretaria que não foi colocada informação nenhuma foi a Secretaria de Finanças, que é a mais importante no momento de transição. Então não teve nenhuma informação. Então, antes de falar alguma coisa, sair decretando alguma coisa, nós fizemos um trabalho minucioso, né, doutor prefeito, para acompanhar bem e poder passar dados sólidos. Porque assim, separar bem as coisas. Campanha acabou, eleição acabou, agora é administração de cidade. A gente não está aqui para ficar fazendo sensacionalismo, porque isso pode assustar a cidade. Então, a nossa questão é da transparência do que está acontecendo. Então, passei ontem um vídeo, não sei se todos os senhores e as senhoras conseguiram ver, né? Achei por bem que os secretários que estivessem aqui, para a educação e assistência social, porque estão em transição fora, mas está o Mioto, que hoje toma conta do nosso gabinete, o Wellington, que é hoje o nosso secretário de Casa Civil, acumula algumas outras funções, inclusive responde pela Secretaria de Assuntos Jurídicos e Segurança Integrada, né, que acumula ali. Nós temos o Procurador-Geral do município, o Dr. Aparecido, o nosso vice-prefeito Marcelo Araújo, o Dr. Rodrigo Tavares, que é o nosso secretário de Gestão e também secretário, na função de secretário de Finanças e Gestão de Pessoas, tá? O Sal, que é o nosso secretário de Desenvolvimento, e o Espina, Jaderson Espina, que é o nosso secretário de Obras e Planejamento, acumula também a Secretaria do Meio Ambiente, Serviços Humanos também. Então, tudo que nós falamos ontem impacta diretamente nessas áreas, tá? Então, isso que eu achei por bem, que eles participassem também, alguma coisa pontual, a gente já está aqui para esclarecendo também, tá? Então, agradecendo mais uma vez para vocês, para a gente ir direto ao ponto que nós viemos anunciar ontem, que é a decretação desse estado de calamidade financeira que, infelizmente, o município acabou sendo conduzido. Então, estou à disposição de vocês. Botou juro online? Pode ser? Prefeito, em poucas palavras, pode explicar o que é o decreto de calamidade financeira e o que motivou? Diferente do que foi noticiado aí hoje, decreto de calamidade financeira não tem nada a ver com o decreto de calamidade pública. Calamidade pública, você tem alguns requisitos que você vai ser reconhecido para poder tomar algumas atitudes emergenciais, principalmente para contratação. Então, numa calamidade pública, você pode, por exemplo, ter a necessidade, às vezes, de contratar algo emergencial para suprir a necessidade do povo, deslizamento, alagamento. Você precisa tomar algumas atitudes. Já o de calamidade financeira é o oposto disso. Você tem que tomar providências para que os gastos não sejam tomados de maneira tão soltas como poderia vir num estado de calamidade. A gente acaba forçando para que o regramento seja cumprido com mais rigor mesmo. Então, aperta mais o cinto para que as decisões sejam revistas, tomadas com mais cautela, ou seja, você vai cortar gastos, não é abrir para compras. É o contrário do que foi mencionado. Quem falou isso com certeza não conhece nada de administração pública. Eu estou falando para vocês que, ao decretar um estado de calamidade financeira, nós estamos externando para quem tem contrato com o município, para os servidores, para a população, que o município está com as suas finanças totalmente comprometidas. É isso que é o estado de calamidade financeira. E a partir daí nós temos que rever gastos, contratações, todo tipo de obras, revisão de contratos. Tudo que foi feito lá atrás tem que passar a ser revisto agora de uma forma mais minuciosa.
isso acaba deixando, não dá liberdade para novas aquisições. Então é isso que é um estado de calamidade. Tá. Eu? Bom, TV Minute Web. Prefeito, sobre as dívidas, o Brasil ele é uma coisa que não foge à regra. O prefeito vai passando dívida para o outro e essas dívidas vão sendo acumuladas e acaba caindo no colo de alguém. No caso do Zé Roberto, o Chapinha herdou dívidas do Zé, no seu valor exato, e assim sucessivamente. Em relação ao que o senhor conhece, essa dívida que o senhor está herdando, ela é maior do que as outras? Por isso a necessidade desse decreto? Proporcionalmente sim, porque ela compromete a saúde a longo prazo do município. Então veja, não são dívidas de restos a pagar, são dívidas a longo prazo. Restos a pagar, você tem aí 21 milhões, que nós anunciamos ontem, e nós temos as dívidas já assumidas que comprometem créditos. Então quando você tem uma dívida alta, como o Zé Roberto assumiu uma dívida alta, o Japinha assumiu uma dívida alta, eles deixaram a cidade com a capacidade de você conseguir implementar novos empréstimos e conseguir saldar dívidas. Esse, pelo contrário, ele acabou, além de endividar mais a cidade, ele acabou comprometendo a possibilidade de novos empréstimos ou qualquer tipo de ação que fizesse com que nós pudéssemos sanar as contas, pelo menos emergenciais. Então, você fica de uma maneira atada que você não pode sequer cumprir o que está aí. Um terço das férias dos profissionais da educação não foi pago. Como que a gente justifica isso? A pessoa trabalha o ano inteiro, é o único setor da administração pública que obrigatoriamente tem que tirar as férias nesse período. Aí ele se programa para sair com a família, achando que ele vai ter, a partir de dezembro, o seu salário adiantado de janeiro, que é a lei, mais um terço. E é o que acontece, ele não recebe nada. Então, foi isso que aconteceu. Então, da visão que nós entendemos dos outros, é a pior situação, por isso o estado de calamidade. Obrigado. Prefeito, bom dia a todos, bom dia secretário, bom dia aos colegas. Existe um prazo dentro daquilo que o senhor encontrou aí para por fim ao decreto de calamidade financeira ou não necessariamente há um prazo estabelecido? Olha, eu acho assim, quando você entra no estado de calamidade, você quer sair o quanto antes, tá? Porque não é bom para o município, não é bom para a visão do investimento, tá? Não é bom para quem está fornecendo serviço, traz insegurança. Então, quanto antes sair, melhor. Tá? O prazo nosso é conseguir reorganizar as contas. Nós não vamos delimitar aqui 90 dias, 180 dias, porque nós estamos vivendo, como o Dimar falou, uma situação a nível Brasil complicada. Então, nós temos pactuações com o governo federal que não estão sendo cumpridas. Repasses que nós estamos tendo dificuldade. Depois nós temos também aqui uma inércia da administração anterior que fez com que setores importantes, por exemplo, saúde, comprometimento de mais de 40% de repasses que poderiam estar vindo. Teto MAC, você poderia ter ampliado. O secretário de saúde está lá trabalhando, já identificou mais de 40% de programas e serviços que poderiam ser totalmente anexados ao município e não foram por falta de conhecimento técnico. Então isso é um grande problema. Então, até ajustar essa situação, foge somente da vontade do município. Precisa também da cooperação agora dos entes federativos, nesse caso Estado e União, para que nós consigamos retomar essas ações. Nós temos exemplo no MEC, nós temos exemplo na assistência social, nós temos serviços que foram descontinuados na cidade, por exemplo, Criança Feliz. O município não conseguiu bater uma meta de visitar 60 crianças na cidade no mês. Perdeu o programa, está perdendo recurso. Então, é um absurdo. Aí não tem como você não ligar isso em capacidade técnica. Tiveram 4 anos para fazer, não foi 4 dias. Então, essa é a nossa principal dificuldade nesse momento. Então, não é só equilibrar, é equilibrar contas e correr atrás de programas e ações que as pactuações de governo do Estado e governo federal nos permitem para poder reatar novamente essas alianças e retomar o programa. Com isso, aí eu acredito que a gente consiga caminhar para uma saída desse estado de calamidade.
Bom dia, senhor prefeito, TVS News, região metropolitana de São Paulo, criada entre Voz do Povo. Prefeito, como o senhor se sente ao ver que o município está nessa situação drástica, culpa da gestão anterior? Olha, nós já sabíamos, tá, disso aqui que está acontecendo, porque nós estamos acompanhando. Nós falamos isso na campanha, falava que a situação era terrível, falamos da irresponsabilidade ao contrair débitos numa situação que o município passava. O município descontinuou totalmente seu programa de desenvolvimento, não tem. Você vê que não há novos empreendimentos, tardiamente se começa algumas coisas. O mais recente, por exemplo, pega aqui o FA Oliva, que anunciou a construção de 2 torres, protocolou isso aqui em Campo Limpo em 2012. Então são 12 anos parados, né? Então, parou totalmente o desenvolvimento da cidade. As coisas não foram continuadas. E ao mesmo tempo, como nós tivemos falta de ação de empreendedorismo, falta de ação de desenvolvimento, a situação que nós enxergávamos já era essa. O que é revoltante, aí que não é que nós somos pegos de surpresa, é revoltante você falar assim, olha, igual foi dito, teve Vitória, né? Acontece de pegar de uma situação de outra, não, perdão, acho que foi você, né? Perdão, foi a Mirante. Falou que pega uma situação de outra com dificuldade. Realmente, mas a gente não pode transformar isso como um modelo de gestão. Nós não podemos pegar, todo mundo vem fazendo errado, vamos fazer também, né? Então, o mínimo de reserva, eu acho que o mínimo de humanidade que era necessário, falar assim, poxa, eu vou transmitir uma cidade, eu tenho que ter um processo de compra de medicamentos em andamento, eu tenho que ter uma reserva de medicamentos porque vai ter uma transição, eu tenho que ter previsibilidade, eu tenho que saber que existe recesso de final de ano. Então, isso aí não é com a Adeildo, não é com qual prefeito entrasse. Isso aí é um compromisso com o cidadão, o cara que pagou o salário deles por 4 anos. Então isso aí não é cuspir, é vomitar no prato que comeu. Então é coisa terrível que eles fizeram com a cidade, e isso não traz surpresa, traz revolta. Como cidadão, eu estou revoltado, porque é um disparate você ver uma administração que investiu tanto em embelezamento pensando em projeto eleitoral. E hoje você vê, quando você vai nas entranhas da cidade, você vê a pessoa com fome, você vê pessoas sem medicamentos, você vê pessoa desesperada, né? Então isso que revolta. Então não é que nós não esperávamos. Esperar a gente espera. Tanto é que a gente está tão preparado que já tomou as medidas para tentar colocar a cidade no mundo. Mas é mais a revolta. É a revolta com o desperdício de dinheiro. Muito obrigado. Bom dia, Clares. Eu gostaria de perguntar para a gente destrinchar um pouco, talvez até para o secretário Rodrigo, dessas dívidas que foram apresentadas, que somam aí quase na casa de 300 milhões de reais. Quais são de médio, longo e curto prazo? Só para contextualizar aqui, Rodrigo, já passo para você. Veja só. Nós temos alguns financiamentos que a antiga administração fez, tá? Esses financiamentos, eles englobam sim INSS, tá? Só que vocês sabem do histórico do INSS da cidade. Não é um problema que surgiu agora. Isso é um problema que já vem lá de trás. Inclusive, são problemas deixados, inclusive, por esse grupo que administrou a cidade. Tá? 2017 começa o financiamento. A maior parte deles... Por favor, celulares no silencioso. É do próprio prefeito. Obrigado, prefeito. Desculpa aí, gente. Nós sabemos que temos aí algumas situações, né, que começam lá atrás para tentar regularizar a situação do município. Porém, a maioria delas começa exatamente em 2021. A grande maioria, 70% começa em 2021 no endividamento.
E aí que entra a questão da responsabilidade fiscal. Você tem um endividamento, você tem uma previsão orçamentária, você sabe que não vai conseguir fazer, mas devido a um projeto eleitoral você vai lá e faz. Vou dar um exemplo claro. Centro de especialidade. Nós conseguimos equipagem via emenda. Até dia 1º, eu imaginava que isso era um convênio do governo do Estado, convênio. O Estado vem, traz o dinheiro, a gente entra com uma contrapartida e beleza. Quando entra a equipe econômica e nos fornece o dado, vê que isso é um empréstimo. Então, não houve contrapartida, houve entrada. Então foi 3 milhões de entrada, mais 3 milhões e 800 de empréstimo do governo federal, do governo estadual. Juro é alto. Então isso aí não entra de acordo com o que é a nossa necessidade. Ou centro de especialidade você precisa? Precisa, mas você precisa mais do especialista do que do centro de especialidade. Tá? É mais do médico. Então, foi esse tipo de ação que eles fizeram, pensando simplesmente no resultado político, que comprometeu a cidade. Tá? Então, desse valor que tem que ser pago, desses 3 milhões e 800, e mais dos 3 milhões que é a nossa responsabilidade, só 10% foi pago. 90% é para a gente pagar. Né? Rodrigo, desculpa, cortei. Imagina, até nesse mesmo caso, primeiramente bom dia a todos, né? Até nesse mesmo caso tem a questão do sindicato, também se ela trouxe o convênio, o parceria, mas na verdade tudo é recurso do Tesouro. Né? Mas respondendo objetivamente a pergunta, nós temos comprometimento de curto, médio e longo prazo. Tá? O que nós fizemos em intenção do prefeito ao declarar, né, a calamidade financeira, nesse primeiro momento, é podermos saldar folha de pagamento, serviços essenciais. E eu aqui, como secretário, eu sou porta-voz de um grupo todo de estudos técnicos, financeiros, orçamentários, que com base em estudos técnicos trouxe o prefeito, que trouxe o público, da nossa incapacidade, né, de saldar essas dívidas se não houvesse uma redução drástica. E o prefeito muito bem colocou, né, no primeiro momento, que o decreto ele visa muito mais apertar o laço do que afrouxar, né, como foi dito. E é importante que a exposição desse decreto a toda a população e a toda a sociedade fique muito clara, inclusive também aos nossos fornecedores, aos nossos servidores, que já tiveram aqui em curto prazo de tempo, por exemplo, o Vale, né, o Mega Vale, que foi bloqueado antes do final do ano e hoje ele está liberado. Também ter a tranquilidade que vai ser pago, né, um terço das férias, o salário, o compromisso, o prefeito ontem já colocou na live, que não podemos parcelar salário, não é, prefeito? Então, essas são as questões a curto prazo. Se não houver um aperto, um arrochamento nesse laço, aí as coisas podem avançar para uma questão mais difícil. Então, o momento é agora, o remédio tem que ser dado nesse momento. Tem as questões a médio prazo, também de custeio, e os investimentos ficam também prejudicados. Enfim, é uma situação que vem, e alguém que discute ainda não está familiarizado, mas colocou, olha, um vai entregando para o outro, mas eu tenho certeza que ao ler, né, o plano de governo dessa gestão e, claro, também tudo aquilo que o prefeito colocou, não só em campanha, o prefeito e o vice-prefeito, né, colocaram em campanha, mas do compromisso com a coisa pública, né, do compromisso com a eficiência, com a moralidade, com a transparência. Então, se um vai passando bastão, né, com remendo todo detonado para outro, eu acho que nós temos aqui a oportunidade, as primeiras ações já demonstram que essa situação vai se modificar no município, porque é alguém que desde já no começo se preocupa com as finanças do município e colocar a casa em ordem. Então, é isso que nesse momento eu posso transmitir. E
E o principal é assim, isso afeta, porque não é só o salário, né? O salário é um ponto. Só que o nosso comprometimento, a cidade espera manutenção, a cidade espera obras, né? Ela espera expansão, tá? Então nós vimos a todo momento aqui, pós a eleição, uma tentativa de ludibriar a população como se tudo tivesse já certo e pronto para construir. Tudo mentira, tudo mentira. Eu vou sair hoje e começar a mostrar algumas plaquinhas para a população, porque foi uma tentativa de enganar a população e usando dinheiro público para enganar. Eu vi lá um absurdo, não sei se estou errado, mas 56 mil reais de faixa de cartão, só para depois da eleição, para mostrar que compromisso cumprido, obra feita, sem ter nada. Eu cheguei a ver placa daqui da cidade falando que tem recurso na conta para construir escola, recurso na conta para construir uma creche, né? Recurso na conta para construir o túnel do Tijuru. Absurdo, né? Mas tudo bem, pode até ser que seja verdade, só que não falaram qual conta, a conta de quem que é, porque da prefeitura não está. Então é isso que é a nossa preocupação. Então é achar essa forma de trazer uma esperança para a cidade, porque ela espera o quê? Ela espera só que a gente pague o salário do servidor, pague o megavarão, ela nos elegeu com a esperança de desenvolvimento, de fazer as obras que são necessárias, e assim, a cidade está engessada, lógico. Deus, então o que vai ser o governo de vocês? O governo da desculpa? Não, nós vamos achar a saída. Só que para isso eu tenho que chamar os senhores aqui e falar, olha, estava assim, e eu estou fazendo isso. Eu vou achar outra coisa, vou falar de novo, está assim, e eu estou fazendo isso. Eu vou tentar achar saídas, né? Nós vamos cortar, vamos tentar, só que o corte ele também tem um limite. Eu não posso ultrapassar esse limite do corte, né? Por exemplo, eu sei que tem, nós estamos cortando, mas na educação está faltando monitor na sala, está faltando professor. Então vai chegar uma hora que só o corte não basta, eu preciso contratar, eu tenho que chamar de volta. O mato está entrando rua dentro, então vai chegar a hora que eu tenho que contratar a empresa, tem que falar, tem um contrato de empresa, de roçagem, tem que vir para fazer, tem que fortalecer o programa, mas para isso tem que ter saúde fiscal, nós vamos ter que tomar algumas iniciativas, né? Vou passar para alguém se outra pergunta. Herbert? Tem mais uma. Obviamente que, independente dessa situação que o senhor citou, já havia no plano de governo, creio eu, ações para fortalecer o comércio local. E aí a minha pergunta vai justamente ao encontro desse tema, ou seja, uma vez agora identificado verbalizado como o senhor citaram, se essas ações elas tinham um prazo maior para começar a acontecer, eu acredito que agora elas serão aceleradas. Mas, Herbert, o que é importante a gente entender nesse cenário? A administração ela precisa sempre de impulso. Uma coisa é a vontade, você fazer, tomar medidas, adotar, inverter políticas, dá para você fazer. Outra coisa são demandas que necessitam de investimento. Essas não nos atrapalham, tá? Então, essas medidas que necessitam propriamente de investimento para iniciar, é onde que nos atrapalha. É onde que nós vamos tentar achar algumas alternativas. Claro, a adoção de políticas, a conversa, a facilitação, então o incentivo para que o empreendedorismo chegue à cidade, isso é necessário. Então, isso vai desde medidas legais. Por exemplo, nós temos vamos tentar no ano passado, de todas as formas, empurrar uma lei de usurpação do solo lá abaixo da cidade, né? Nós aguardamos o retorno da Câmara para discutir novamente e trazer algo que venha funcionar. Então, são medidas que aí a gente vai depender, não cabe só nós, é também legislativo. Existem outras questões também dentro do judiciário, que nós vamos tentar articular para que tenha a facilitação. Então, tudo aquilo que foi medida que nós possamos fazer para acelerar, nós vamos fazer. Mas elas param onde
falta investimento. Aonde precisa a prefeitura pôr dinheiro, nós vamos ter que achar outras alternativas. Prefeito, mais uma pergunta. O senhor citou a Câmara Municipal. A Prefeitura faz um repasse para a Câmara Municipal de 3% a 6%, mais ou menos, não sei se essa lei foi mudada. Né? Gira em torno de, sei lá, 6 milhões, uma coisa nesse sentido. Vai ter um convite à Câmara Municipal para que esse repasse não seja no teto, digamos assim, seja ele razoável para suportar esses gastos lá na Câmara, para que a Câmara também participe, os vereadores também participem dessa economia dentro do município? Veja, Marcos, toda ajuda é bem-vinda. Porém, nós temos o duodécimo, que é um repasse ao Legislativo, ele é algo constitucional. Eu não tenho flexibilidade. Tá? Então, eu preciso passar aquilo que é a quantia constitucionalmente estabelecida. Eu tenho que passar esse valor para a Câmara. Agora, claro, se há um esforço conjunto da Câmara dos Vereadores e que veja realmente a possibilidade de minimizar custeios, gastos e estornar de alguma forma isso para cooperar com a saúde fiscal do município, claro que isso é bem-vindo. Inclusive, abrindo para dar flexibilidade para as próprias necessidades do Legislativo, porque é um termômetro para a cidade. O Legislativo ele está mais próximo ainda das suas bases, da população, inclusive pelo número de parlamentares. Eles têm uma percepção do que é mais necessário. Com isso, se ele fala assim, olha, nós vamos devolver um valor para a prefeitura, mas queremos estabelecer regras. Tem que ser gasto nisso. Isso é muito bem-vindo, tá? Porque nos ajuda a enfrentar a própria demanda que o Legislativo está nos trazendo. Então, essa abertura eles não tinham lá atrás. Então, talvez com esse convite, eu acredito que fique algo mais atraente para que o Legislativo queira, inclusive, falar, quero participar diretamente dessa ação, porque ele acaba tendo protagonismo. Isso seria uma forma de uma incubadora para que o ideia que eu falei na campanha. Claro, eu preciso de uma saúde fiscal, mas eu tenho a intenção de implementar na cidade um orçamento positivo, porque através da Câmara dos Vereadores, que é uma ação onde eles teriam participação direta, dá uma liberdade para a Câmara. Então isso já é um exercício de você trabalhar e claro que aí é bem-vindo. O seu decreto ele precisa passar pela Câmara ou só diário oficial já é o suficiente? O decreto é uma ação privativa do Poder Executivo. Sem interferência do Legislativo? Não, nesse caso não. Claro que assim, nós estamos prontos a esclarecimentos, a opiniões, a deixar as coisas muito mais claras. E é necessário isso para que o vereador também entenda. Porque às vezes ele vai ali, vou fazer uma moção, uma indicação, ele já tem que estar familiarizado com aquilo que está acontecendo. Então é bom que ele tenha, mas nós podemos informar nível de conhecimento, tá? Para que eles entendam oficialmente o que está a situação, isso nós vamos fazer, mas não há necessidade de aprovação. Secretário, esse repasse para a Câmara é de em torno de quantos milhões? Em torno de 1.300.000, pouco mais, pouco menos. E de acordo com a arrecadação? Isso, e como o prefeito disse, é um preceito constitucional. Tá certo, obrigado. Perfeito. Do Jornal Regional. O Campo Limpo, por muitos anos, sempre foi conhecido como uma cidade dormitório. Né? Aliás, nos últimos anos, uma das cidades da região que teve uma diminuição muito grande de habitantes. Eu queria saber se o senhor pensa em fazer alguma mudança para atrair empresas e empregos e indústrias para cá. Olha, a lei de uso e ocupação do solo vai nesse ponto, é o que nós queremos. Nós temos uma malha muito atraente para a vinda de empresas que está subutilizada. Nós pretendemos avançar nesse sentido. Mas além disso, nós temos que adotar uma política protetiva para quem está aqui na cidade. A minha maior preocupação hoje não é só atrair, é não perder empresas para fora, que é o que está acontecendo, né? Aconteceu muito, vocês estão acompanhando. E o pior agora não é só isso. Além de perder empresas, nós agora estamos perdendo pessoas.
que uma classe produtiva, jovem, nossa, trabalha fora, ganha fora, aí o que ela faz? Volta a gastar fora, vive o lazer fora, e na hora de empreender, ela está empreendendo fora também. Está comprando apartamento fora e está indo embora. Então, além de uma política para atrativo de empresa, a gente tem que estar um olho no peixe e outro olho no gato. Por quê? Hoje, com a reforma tributária, nós estamos invertendo a ordem de tributação. E você pode ver que grandes polos como Jundiaí estão preocupados. Então, o que é a grande base hoje? É a classe consumidora. Então, nós temos que atrair o que hoje? Comércio pujante. A população, ela pode até trabalhar fora, mas você precisa fazer com que o consumo seja interno também. Então, estimular esse consumo interno é uma saída. Como que você estimula? Ninguém vai montar um comércio onde não tem gente. Então, quando tem pessoas, você tem comércio, você tem desenvolvimento, quando você tem empreendimentos, isso cria uma cadeia produtiva. Então, quando vem, por exemplo, vamos sair de um condomínio não, um loteamento. Se tudo correr bem para que as construções comecem rápido, você aquece o mercado de material de construção, você aquece o caminhão que vai entregar, o combustível que abastece aquele caminhão, o pedreiro, a empresa de pintura, a empresa de manutenção, de elétrica. Quer dizer, você aquece tudo. Então, quando você tem o desenvolvimento imobiliário, é o exemplo mais forte de que a cidade vai começar a crescer. É crescer organizadamente, mas não dá para travar a cidade. O que nós vimos nos últimos 20 anos aqui no Campo Limpo foi uma tentativa de travar o crescimento da cidade. E isso não funciona em lugar nenhum. A vida você não tem como represar, ela prolifera. Então é a mesma coisa. O pai tem um filho, o filho quer comprar uma casa e assim, o Campo Limpo virou ao contrário a chavinha, começou a brecar. A nossa ideia é que de forma organizada, a gente consiga incentivar isso, tanto o mercado imobiliário como o comercial. A cadeia é uma lógica. Tem pessoas, tem comércio, tem logística, tem empresa, tem fábrica. Tá? Então é uma cadeia que funciona, não é o contrário. Vem fábrica e aí vai surgindo pessoas. Não, a fábrica pode estar ali, a pessoa pode estar vindo lá de Morato. Então, primeiro é uma cadeia produtiva que tem que se criar em Campo Limpo para ela voltar a desenvolver. Por isso que eu trouxe pessoas que já têm experiência, como Espina, foi secretário de diversos municípios, inclusive Jundiaí, de cidades que conseguiram sair da paralisia e voltar ao desenvolvimento. Então, é o perfil do secretário. Obrigado. TVS News. Prefeito, é crítica a notícia que está repercutindo que sua gestão aumentou o IPTU, relatado por outras redes de comunicações parciais, antidemocráticas, até mesmo integrantes da antiga gestão. Olha, João, eu agradeço muito essa oportunidade de poder esclarecer isso, porque assim, infelizmente, a informação ela chega distorcida para a população, tá? E o povo às vezes não confere e acaba caindo nessa conversa. Eu recebi bastante gente falando, poxa, o Adeildo aumentou o IPTU. Gente, primeiro, nem que eu quisesse aumentar o IPTU, eu poderia, porque isso teria que ser autorizado por lei no ano anterior da vigência. Eu não posso alterar esse ano. Então, não pode ter aumento de IPTU esse ano. Então, mesmo que eu quisesse, não dá para fazer. Então, não teve aumento de IPTU. Colocando bem claro, aumento não. Mas, Adeildo, vai vir um acréscimo lá. Veja só. Existe a legalidade, a obrigação legal do gestor fazer a correção. Ele tem 3 índices que ele pode escolher. Nós escolhemos o menor, o IPCA, porque, inclusive, já tem uma decisão do STF, de repercussão geral, que nos fala que deve ser pelo IPCA. Então, é o menor índice. 4,30, 4,5%. Por quê? Eu sou obrigado a fazer isso. Meu Deus, mas e se você não fizer? Né?
Tem outras maneiras de você fazer isso? Claro que tem outras maneiras de você fazer isso. Você, por exemplo, vai chegar, não vou colocar IPCA. Então eu estou rejeitando, nós fizemos as contas, dava 3,5 milhões. Eu preciso mostrar de onde que vai vir essa receita. Exatamente. Eu tenho que mostrar de onde vai vir. Ó, eu vou tirar aqui 3,5, mas eu estou ganhando lá em outro lugar. Aonde que eu vou ganhar nesse outro lugar? Então tem município que faz uma jogada mandrake. O que eles fazem? Não coloca, mas aí no meio do ano ele faz o quê? Ou até no início mesmo do ano. Ele faz ali uma previsão de equiparar o valor venal com o valor comercial. Aí você vai ver a paulada. Pergunta para o quem quer vender a sua casa hoje pelo valor venal. Né? Será que é isso que eu deveria fazer? Então assim, eu acho que o Campo Limpo não está preparado para viver isso. Isso é algo que tem que ser com o tempo observado, né? Mas eu jamais faria uma loucura dessa. Outra coisa que seria possível fazer, além de você colocar isso, você trazer ativos, que são débitos, para dentro da receita. Só que daí tem uma observação. Isso já foi computado. Tá? Lá na frente vai dar problema de novo. Não tem lógica fazer isso. Eu estou decretando um estado de calamidade e vou renunciar à receita. Entendeu? Então, não se trata de uma opção, é renúncia de receita. Aí colocaram até um videozinho meu lá. Ah, olha, poderia baixar, mas lá foi aumento. Lá não foi correção, foi aumento. Aumento é possível. Agora, correção não. Entendeu? A correção nós temos que fazer. Certo? No quesito transparência, o Ministério Público ele já foi informado dessa questão das contas e existe alguma forma de responsabilização das gestões anteriores? Veja, todas as ações, elas são acompanhadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Nós, inclusive, temos um departamento aqui dentro que abastece todas as informações, né? Que ela ocupa a vez da controladoria da cidade. É um departamento, né, que repassa as informações. Nós temos também, representado aqui pelo Dr. Aparecido, a Procuradoria-Geral do município, que vai avaliar. O Procurador-Geral não é advogado do prefeito. Por isso que eu fico muito feliz com a ilustre presença do Procurador-Geral aqui. Porque ele está aqui para defender o município, não é prefeito, não é mandato. Ele vai defender os interesses do município. Né? Então, ele é garantidor da ordem pública. E pode ter certeza que, assim, a primeira coisa que eu busquei é quem será o Procurador-Geral? Quem tem um histórico de responsabilidade com o município, pessoa imparcial, que vai passar as informações que são necessárias. Então, já está acompanhando tudo, todos, desde a atenção, né, tudo tem passado. Olha, o doutor está aqui, se eu preciso de alguma informação, estou aqui deixando tudo aberto, as claras. E a mesma coisa para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público. O que eu falava para as pessoas na campanha. Eu não ganhei eleição para delegado de polícia nem para promotor. Eu ganhei eleição para prefeito. Eu vou trabalhar pela cidade. Não vou ficar caçando, perseguindo ninguém. Mas não vou ficar passando a mão na cabeça de ninguém para evitar que os órgãos competentes consigam fazer a investigação. Tá? Então eles vão fazer, nós vamos dar todas as informações. Então tudo aquilo que foi errado, nós vamos apurar. Aquilo que for de competência administrativa, aí nós vamos cobrar. Tá? Nós vamos abrir processo, instaurar processo interno, sindicância, e nós vamos cobrar. Então aquilo que é nossa responsabilidade, nós vamos fazer. Agora, terminando o trâmite, dando oportunidade para a defesa de todos, para cada um expor seu ponto de vista, aí nós vamos passar para as autoridades competentes. Perfeito, doutor Girolamo. O que fazer para aumentar essa receita? Sabemos que o nosso PIB aqui da região é um dos piores, né? Mas o que fazer para aumentar essa receita? Terá algum programa de reparcelamento para quem tiver endividado? Qual que é a ideia da sua equipe? Olha, o reparcelamento, refinanciamento, refis, a isenção, nesse momento, claro, são alternativas. Mas nós não podemos nos furtar pensando que isso aumenta a receita. Tá? Isso, na verdade, já é um passivo que nós temos, que já deveria estar nos cofres públicos. Então, nós temos que fazer um mecanismo de recuperação. Então, isso não é uma alternativa de austeridade financeira. É de recuperação emergencial para que a perda não seja maior. Esse é o primeiro ponto.
Então nós temos a intenção sim, tá? Até para desafogar a população. Então nós vamos em conta, porque assim como a prefeitura está passando por um momento difícil, todo brasileiro está também. Então a nossa ideia é flexibilizar para que negócios sejam retomados. Então qual que é a nossa primeira visão aqui? Nós sabemos que tem empreendedores da cidade que estão endividados. Então ele não consegue empréstimo, não consegue financiamento. Então se a prefeitura for o problema, nós queremos abrir a mão, estender a mão para renegociar, para conversar. Hoje nós temos um limite, mas claro, aí depende muito de contar com o auxílio da Câmara, mas o projeto da iniciativa é nossa. Nós vamos trabalhar para isso, para que nós possamos gerar um fôlego para a cidade, visando a questão econômica. Então, às vezes, não é nem o comerciante, mas é o fato, às vezes, da dona de casa, o pai de família, ele quer começar um negócio, mas ele está enrolado aqui, endividado na prefeitura. Então, ele não pode vender o terreno que ele tem, ele não pode financiar, ele não pode fazer nada. Então, a nossa ideia é facilitar a vida dessas pessoas através de um programa, porque elas consigam ter oxigênio. É uma saída. Agora, para atrativo de receita, primeiro, temos que ter a noção que prefeitura não produz. Prefeitura arrecada. Quanto mais a gente fala em fazer, mais nós estamos falando em arrecadar. Então, isso é a questão de cuidado. Qual que é a melhor arrecadação do município? A melhor arrecadação do município é quando você tem a população consumindo e o comércio gerando nota. Essa é a maior. Então, não nos falta o desejo de ter dentro de uma legislação tributária municipal o incentivo à população para que solicite nota e ela tenha ganhos. Então essa é uma das ferramentas que nós podemos estudar. Tá? É uma alternativa viável que não há hoje no município. A exemplo da Nota Paulista, em que você pode deter créditos e reverter esses créditos para o município, seja na batimento do IPTU, PVA. Então são situações que nós podemos estudar e vamos estudar para gerar um pouco mais de incentivo. Tá? Essa é uma. A outra, eu já falei antes, que é a questão do incentivo do atrativo comercial, empresarial e a flexibilização. Tá? Só um formato de você atrair empresas hoje, é incentivo fiscal. Então, no momento de crise, nós temos um problema com a oferta de incentivo fiscal. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que voltar para a questão que ela emprega. Se ela emprega, aquece a economia, porque a pessoa vai estar ganhando dinheiro e gastando na cidade. Então, aí passa também para a área de desenvolvimento, que é o que nós estamos adotando, essa política de busca de empresas, busca de novos empreendimentos para a cidade, mas também de uma cartilha de eventos que possam fazer com que a população permaneça aqui. Então, a pasta de eventos passa para desenvolvimento por causa disso. Tem que ter um calendário de eventos, desde eventos cotidianos, porque às vezes a gente pode pensar que não, por que a Paulista é Paulista? Porque tem uns barzinhos abertos lá na Paulista, o pessoal vai para lá para o happy hour no final da tarde. Então, onde está isso em Campo Limpo? Nós temos que identificar e fomentar, é a nossa ação. Temos praças paradas, então vamos fomentar, pensar isso num formato que tenha evento, que tenha uma continuidade, para a pessoa saber que, olha, em Campo Limpo, toda sexta-feira, toda quinta-feira, toda quarta-feira, lá tem a noite, lá na praça, tem alguma coisa assim acontecendo. Vamos para lá. E o Campo Limpense parar de pensar que a alternativa é só as cidades da vizinhança e nós mudarmos a nossa mentalidade, a nossa visão. Passar a atrair gente de fora para cá, mostrar para a Várzea, para Morato, que nós somos aqui, a única cidade aqui do entorno que tem 2 estações de trem. Então, quer dizer, vamos tirar essa visão de que Campo Limpo não tem nada e começar a atrair o pessoal de fora. É o que eu falava, mudar a visão para fazer Campo Limpo desenvolver. Essa é uma outra saída. No ano passado, a paralisação dos servidores públicos. Eles se sentiram ignorados e tiveram que paralisar. O senhor pretende ter uma parceria com eles e valorizar o servidor público, que sofre até mesmo perseguição em Campo Limpo Paulista? Veja, João, no dia 2, eu e o Marcelo, a gente colocou um vídeo na rede, assinando a nossa comissão que vai implementar o plano de carreira para os professores. Tá?
E aí houve algum questionamento, algumas classes falam, poxa, mas por que só para os professores? Nós temos uma lei estadual exclusiva para plano de carreira para os professores. Os professores você prevê crescimento verticalizado e horizontalizado também. Então, é diferente dos demais servidores. Nesse primeiro momento, nós vamos construir esse plano, porque representa a maior fatia. É o que nós temos que equalizar primeiro. No segundo momento, e eu pretendo nas próximas semanas, já criar também a comissão para estudo da implementação do plano de carreira para todos os servidores. Porque aí é um outro processo de estudo, para todos. Porque nós queremos acabar aqui na cidade com a indústria do FG, para poder função gratificada. Ah, é meu amigo, tomou FG. Ah, mas está produzindo bem, vamos dar FG também. Ah, ele tem continuidade, vamos dar FG também. Não, plano de carreira é o crescimento de acordo com a assiduidade, com o trabalho, com o desempenho observado, monitorado, e é isso que nós queremos fazer para todos. Então, no final dos 4 anos, o nosso desejo é que tenhamos plano de carreira do servidor público, tanto da educação, como da segurança, como dos demais serviços públicos. Esse é o nosso desejo. Então, nós vamos trabalhar muito para isso. Eu falei na campanha do compromisso com a educação e estou estendendo já, falando que nosso interesse é que o servidor público volte a ter realmente uma esperança. Por quê? Se nós olharmos o que nós estávamos pagando nesses quase 300 chefias de divisão, você vê que não está tão fora de olhar o servidor com uma questão de equiparação do salário, que está muito defasado. Você pega uma pessoa que trabalha hoje em braçal, ela ganhar nem um salário mínimo, é um absurdo, né? É um absurdo. É vergonhoso para nós. É vergonhoso. Você entendeu? Então, assim, isso tem que ser observado com urgência. Então, a nossa intenção. Por isso que nós estamos cortando, observando, porque a nossa intenção é essa valorização de forma horizontal, tá, do rendimento, de acordo com o comprometimento, assiduidade e desempenho. Aonde permitir o crescimento verticalizado, que é a classe de professores, guarda municipal, aí sim, trabalhamos ações verticalizadas. Porque é o que o pessoal não entendia. Ah, tem que fazer um plano para todo servidor. Não dá. Você tem diferenças. Então, primeiro é uma etapa. Você cumpre essas etapas e aí vai fazendo. Mas a nossa intenção é isso. Tá? Obrigado pela pergunta, porque isso é importante. Perfeito. Considerações finais. Não está percebendo mais alguma dúvida em relação ao decreto, alguma coisa? Tem algum? Tranquilo? Legal? Então, gente, ó, eu agradeço bastante vocês, tá? Só para finalizar, nós vamos estar aqui de porta aberta para esclarecer a questão de documentos que nós temos aqui, dos valores, só voltando para vocês, que nós colocamos ontem sobre as dívidas já fundadas, que são aquelas dívidas que já foram parceladas, total de R$141.791.084,44. Esse é o valor de dívidas consolidadas até o momento. Por que eu falo até o momento? Porque houve uma dificuldade muito grande de se conseguir informações. Então, isso que nós conseguimos. Pode aumentar? Pode aumentar. Pode diminuir? Porque isso que está consolidado nós já verificamos. Tá? Importante, valores de contratos, são os contratos em aberto. Esse aqui há a possibilidade de cortes, R$100.167.827,35. Esses valores eu vou estar olhando um a um. Claro, esse valor consolidado eu vou tentar a possibilidade de pactuação, vou tentar, mas aqui já está consolidado, não tem muito o que fazer. Tá? O estado de calamidade, quando que para essa maioria dos processos do desenvolve, por exemplo, havendo um reconhecimento do Estado, poderia eles serem congelados
e aí, enquanto o município ganhasse o furo e voltar a pagar lá na frente. Mas essa ainda não é a nossa solicitação. Nós primeiro informamos, agora nós vamos tentar ver até onde conseguimos honrar. O problema são os contratos. Os contratos da empresa do serviço vão ter que ser continuados. Tá? Então é esse o valor. Os valores em aberto, eles passam de 21 milhões de reais. Existe uma inconsistência, porque cada hora surge um novo momento. Estava aqui embaixo, chegou um fornecedor e falou, olha, tem tanto que não me pagam há 6 meses. E agora, o que eu faço? Então, onde está isso? A gente não conseguiu identificar, vai levantar. Então, isso vai surgindo, mas hoje já está na casa de 21 milhões. Programas sociais. Ele tem um comprometimento que não está nessa dívida, a gente levantou agora, de 7 milhões ano. 7 milhões. Então, além daquilo que eu falei ontem, tem mais esse comprometimento de 7 milhões ano, que não estava aqui. Os aluguéis mensais hoje ultrapassam os 110 mil reais mensais. Então, nós vamos trabalhar isso já imediatamente para tentar minimizar e cortar. E a gente vai estar à disposição para passar mais informações para vocês. Tá? O que precisar, aqui é jogo aberto. Tá? Embora na região o pessoal já está falando, cuidado, eu já, o prefeito Aladinho. Levaram tudo, só deixaram o tapete. Então, mas se a gente tem esse tapete, vamos usar ele para poder. Nem a bandeira deixaram. Não deixar nem a bandeira. Então, a situação é feia, mas assim, não vamos ficar chorando, nós vamos trabalhar. Trabalhar. Então, eu conto com vocês, o que vocês precisarem também de nós estamos aqui totalmente à disposição, tá? Comunicação funcional. Pessoal, bom dia a todos, boa tarde, né? Bom dia. Só pedir agora, né, a população de Ocultense, né, que tenha paciência, empatia e compreensão. E pedimos também confiança no trabalho do prefeito. Adeildo Nogueira vai ser o prefeito de fato de direito. E tem uma equipe aqui excelente, escolhida a dedo, capacitada, e cremos que vamos sair dessa o quanto antes. Então peço, né, ao povo campinepense que tenha essa confiança no nosso trabalho, em oração, nós vamos conseguir sair dessa. Com certeza. E outra, gente, o principal compromisso nosso é levar o serviço para a população. Isso é uma equipe que, a maioria dos dias nós estamos aqui depois das 10 da noite, 11 horas da noite, para tentar ajustar as coisas. Nossa preocupação, você sabe, a situação está o hospital, a situação está a farmácia. Ontem eu já falei com o pessoal lá da Mandic, estou conversando direto com eles. Nossa busca é constante, mas a situação financeira também é agrava, mas lá ainda nós estamos conversando para tentar diminuir todo o impacto. Tá? Então, é o que o Marcelo falou. A população vai ter paciência, pode ter paciência, pode, mas a gente não pode ter o conforto da paciência da população para resolver problemas como a da saúde. Tá? Então, toda ajuda agora é bem-vinda. Toda ajuda agora é bem-vinda. E uma das principais ajudas que a gente pode ter é levar informação com verdade para as pessoas. Eu peço para você, não é um momento de guerra política, eu não estou com guerra com ninguém, não brigo com ninguém. Tenho, inclusive, a emissora que mais está prejudicando a cidade nesse momento, nem de Campo Limpo vai. Tá? Com vocês que são de Campo Limpo, a gente tem um compromisso com a verdade. Independente da posição política que cada um tenha tido, quem tenha batido nós na campanha, quem não bate, para mim isso pouco importa. Tá? O que a gente quer agora é passar informação de verdade para a população. Se vocês puderem nos ajudar nisso, já vai estar ajudando a gente a melhorar as coisas na cidade. É uma contribuição muito positiva. Não ficar falando bem, né? Falar a verdade para a gente já é suficiente. Isso já é bom. O que a gente não pode é pegar uma emissora de fora, pessoal que não está aqui, que quer vir mamar na teta do governo, tá? Que está esperando ligar para vir fazer uma conversa. Não vai ter ligaçãozinha para conversa. E aí fica desesperado lá, fica batendo. Nem da cidade é. Isso desonra os meios de comunicação que a gente tem no município. Então eu conto aí com vocês e estou à disposição. Beleza, gente? Alguém quer alguma coisa? Não? Tranquilo? Você quer? Tranquilo? Esses documentos vai estar no portal da transparência? Confirmar. Tanto é que eu falava de número de dívidas, falava para o pessoal nosso, falou, está em tanto, vai estar em tanto, porque a gente já tinha acompanhado no portal da transparência, está lá para todo mundo ver, e esteve os 4 anos para todo mundo ver. Mas, infelizmente, não observaram o que a gente já vinha observando. Tá? Então,
Está à disposição. De valores assim redondos, se vocês precisarem, só pedir para a comunicação que a gente passa. Tá bom? Beleza? Com o pessoal.